Até quando você vai continuar dizendo, amanhã eu começo? Já percebeu como essa frase se tornou a trilha sonora da sua vida? O tempo passa, as tarefas se amontoam e, de repente, a vida se transforma num espaço apertado onde o que realmente importa se perde na bagunça. Tudo fica para depois, até que o depois se torna um labirinto e você não consegue mais encontrar a saída. Enquanto isso, a desordem não se instala só na sua mesa ou no seu calendário, ela se espalha pela sua mente, afeta suas escolhas e consome sua energia. Você sente que tem potencial, que é uma força adormecida aí dentro, mas ela se dispersa, falta foco, falta ritmo, falta estrutura. Mas e se eu te dissesse que organizar a vida é muito mais do que arrumar gavetas ou fazer listas? É como fazer uma limpeza profunda no templo onde a sua alma mora. É parar de apenas reagir ao mundo e começar a conduzi-lo. É lembrar que cada pequena escolha que você faz é uma afirmação de quem você quer se tornar. Se a bagunça está ao seu redor, talvez o caos maior esteja dentro de você. E, vamos ser honestos, ninguém vai arrumar isso por você. Ou você assume a direção, ou a vida fará isso por você, e quase sempre do pior jeito. Antes de seguirmos, faça algo que te force a sair da inércia. Vá agora nos comentários e escreva: hoje, começo a colocar minha vida em ordem. Sou estoico. Não é só uma frase, é um compromisso. É a sua forma de dizer que o pensamento se transformou em ação. Faça isso agora, porque a partir da nossa primeira lição, a verdadeira mudança começa. Vamos lá! Lição 1. A mudança começa com a reflexão, não com a ação. Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu insatisfeito com a sua vida, mas não sabia exatamente o que mudar? É aquela sensação incômoda, silenciosa, de que algo está fora do lugar, não lá fora, no mundo, mas dentro de você. É como uma gaveta que você tenta fechar, mas ela não encaixa direito. Você empurra, finge que está tudo bem, mas sabe que uma hora ela vai abrir de vez. É por isso que tanta gente tenta organizar a vida pulando direto para a ação. Compramos agendas, baixamos aplicativos, fazemos listas intermináveis. Mas o vazio persiste, a ansiedade cresce, a procrastinação sempre volta. Por quê? Porque tentar mudar sem refletir é como tentar pintar uma parede mofada sem resolver a umidade por trás. A cor disfarça por um tempo, mas o problema continua ali, crescendo, por debaixo da tinta. A mudança de verdade, a que dura, não começa no fazer, mas no enxergar. E para isso é preciso coragem. Coragem de parar o ritmo frenético, silenciar as distrações e se sentar consigo mesmo. Pergunte-se, onde foi que eu me perdi? Refletir é mais do que pensar, é encarar. É olhar no espelho sem pressa, sem julgamento, sem máscaras. É no desconforto de se questionar que você encontra o caminho. O caos externo, aquela mesa cheia de papéis, o guarda-roupa lotado, é só um reflexo do que está bagunçado por dentro. São emoções que você tem guardado, decisões que você tem adiado. É por isso que, antes de qualquer mudança prática, você precisa de um inventário emocional, uma faxina interna. Quais são as crenças que você carrega e que já não te servem mais? Quais desculpas você tem repetido para justificar a sua estagnação? Esse processo é libertador porque é nele que você começa a separar o que é seu do que foi imposto. É o ponto de ruptura entre uma vida reativa e uma vida intencional. Sem essa reflexão, você vai continuar correndo em círculos, confundindo movimento com progresso. Lição 2. Seja o arquiteto, não o hóspede, da sua vida. Existe uma ilusão sutil, mas poderosa, que prende muitas pessoas por anos. A ideia de que a vida, em algum momento, vai se organizar sozinha. Que basta esperar, suportar e manter-se ocupado que, magicamente, tudo vai se ajeitar. Mas a vida não se organiza por inércia, ela precisa de comando. Sem direção, até o talento mais promissor se perde. Sem estrutura, até o sonho mais forte se desfaz. Você pode passar décadas vivendo sobre a arquitetura que outros desenharam para você, seguindo padrões herdados, repetindo modelos que não escolheu, ocupando espaços que nunca foram seus. E o pior é que, por fora, pode parecer que está tudo bem.
Viver sem assumir a direção é como morar numa casa que alguém desenhou por você. Você até aprende a decorar os cômodos, a conviver com as janelas tortas, mas em algum momento o desconforto se torna insuportável. É aí que você percebe: eu preciso reconstruir isso do zero. Assumir a direção é mais do que tomar decisões. É tomar posse de si. É parar de pedir permissão para ser quem você é. É parar de culpar os pais, o chefe, as circunstâncias e transformar a responsabilidade em poder. Claro que isso assusta, mas a filosofia estoica ensina a focar no que podemos controlar. Assumir o controle não é virar um robô da disciplina. É fazer escolhas conscientes, sabendo o porquê de cada passo. É entender que seu tempo é sagrado e cada ação sua está construindo ou destruindo alguma coisa. Uma vida sem propósito é como um prédio sem planta. O esforço se acumula, mas o resultado nunca satisfaz. Por isso, pare de terceirizar seu caminho. Essa planta é sua, essa construção é sua, e só você pode decidir o que precisa ser demolido para o que importa ser construído. Lição 3. A mente e o corpo se deterioram sem uso. Já sentiu um cansaço que não parece ter uma causa clara? Aquele esgotamento que não é um colapso, mas uma deterioração lenta e silenciosa da mente e do corpo? É como uma planta que vai morrendo porque ninguém a rega. A nossa sociedade nos empurra para uma busca incessante por conforto. O corpo, feito para o movimento, é aprisionado em cadeiras. A mente, desenhada para pensar e criar, é soterrada por distrações e informações superficiais. O problema não está no descanso, mas no repouso sem propósito. Quando sentimos que algo está errado, buscamos soluções mágicas, suplementos, listas, cursos, mas nada disso funciona se você continuar tratando sua vitalidade como algo secundário. A energia vital não surge do nada, ela é gerada pelo uso consciente. Quando você lê um livro com atenção, quando reflete sobre algo difícil, quando se move mesmo sem vontade, você está retirando a ferrugem de uma engrenagem esquecida. A clareza volta, a disposição aparece. O uso não desgasta, ele fortalece. O verdadeiro desgaste vem da negligência, da estagnação. Talvez o seu cansaço não seja por excesso, mas por ausência de desafio. Quando foi a última vez que aprendeu algo novo de verdade? A mente precisa ser estimulada, o corpo precisa ser desafiado. E isso não exige grandes gestos. 30 minutos de leitura, uma caminhada consciente, escrever sobre o que sente. O mais importante é abandonar a ideia de que descanso é sinônimo de paralisia. O verdadeiro repouso é aquele que vem depois do uso. O sono de quem se esgotou criando, pensando, vivendo. Se você vive cansado, mesmo sem fazer esforço, o problema talvez seja a falta de direção. Lição 4. O segredo do sucesso é se forçar a agir dia após dia. Existe uma verdade desconfortável que a maioria das pessoas preferem evitar, mas que precisa ser encarada. A diferença entre o que você deseja e o que você vive não é sorte, talento ou destino. É ação. E mais do que isso, é ação repetida e intencional, mesmo quando você não está com vontade. Talvez o verdadeiro sucesso seja forjado exatamente nesses momentos. Não nos dias em que tudo flui facilmente, mas naqueles em que cada tarefa parece pesada e mesmo assim você escolhe se mover. A ideia de que o sucesso é uma explosão repentina de inspiração é um mito sedutor, mas irreal. O que realmente transforma uma vida não é um único momento de genialidade, mas a soma de atos pequenos, contínuos e aparentemente insignificantes que você repete quando ninguém está olhando. O sucesso não é um evento, é um padrão, é uma construção feita de tijolos colocados todos os dias, mesmo que cada um pareça pequeno. A maior dificuldade está em suportar a repetição e em permanecer fiel ao processo quando os resultados ainda não apareceram. Nosso cérebro foi treinado para buscar o conforto e os atalhos. Ele quer o alívio imediato e a dopamina fácil. Por isso, cada vez que você se levanta para fazer o que precisa ser feito, mesmo querendo o adiar, você está ensinando à sua mente que você está no controle. E essa é uma das formas mais poderosas de força interior.
Agir por escolha e não por impulso. Não se trata de ser perfeito, mas de ser constante. É sobre decidir todos os dias que você vai fazer o que é importante, mesmo que seja por apenas 5 minutos. Mesmo que não se sinta inspirado, mesmo que tudo em você queira parar. Se você observar de perto qualquer pessoa que construiu algo de valor, verá esse padrão. Não é glamour, é disciplina. Não é genialidade, é insistência. Não é facilidade, é resiliência. Há um trecho pouco comentado nas meditações de Marco Aurélio em que ele escreve: ao despertar, você foi feito para estar debaixo das cobertas ou para agir no mundo? Essa é a pergunta que você precisa se fazer quando a vontade falhar. A ação diária é como uma gota d'água caindo sobre uma pedra. Sozinha, ela parece insignificante, mas com o tempo, ela fura o que parecia intransponível. A grande transformação acontece quando você entende que agir não é algo que se faz apenas quando tudo está alinhado. É o que você faz para que tudo comece a se alinhar. Nos dias bons, a ação te impulsiona. Nos dias ruins, ela te ancora. Quando você transforma a disciplina em um hábito, ela se torna a ponte entre o que você é e o que você pode se tornar. E não há nada mais poderoso do que perceber que, aos poucos, com consistência, você está se aproximando de quem deseja ser. Lição 5. Continue mesmo nos dias ruins. Você já reparou como começamos um novo projeto ou hábito, cheios de energia, mas nos perdemos no caminho? Como aquela chama forte do início se apaga ao menor sinal de resistência? Não é o começar que realmente nos desafia, mas o continuar. No primeiro dia, a motivação parece suficiente. O corpo se levanta com disposição, a mente está atenta e o coração se enche de esperança. Mas, depois de algumas tentativas, quando os resultados ainda não aparecem, quando a rotina pesa e o entusiasmo se esvai, é aí que o verdadeiro teste começa. E, ironicamente, é aí que a maioria das pessoas para. A verdade que poucos têm coragem de encarar é simples e dura. Você não precisa gostar para agir. Você não precisa se sentir inspirado para se mover. Nem sempre haverá prazer no processo. E está tudo bem. Existe um tipo de maturidade silenciosa em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo em você preferiria fugir. O sucesso não é sobre prazer, é sobre repetição, sobre continuidade. É uma escolha que se renova todos os dias, às vezes com ânimo, às vezes por pura fidelidade à pessoa que você quer se tornar. O segredo não está em esperar pela motivação perfeita, nem em montar a rotina ideal. O segredo está em continuar, mesmo nos dias ruins. Em manter o compromisso quando ninguém está olhando. Em se levantar depois de cair e dizer a si mesmo, só mais hoje. Porque é nessa insistência diária que a força realmente nasce. O músculo da disciplina não cresce no entusiasmo. Ele se fortalece na repetição cansada, na vontade contrariada, no ato de fazer mesmo sem vontade. É comum idealizarmos o sucesso como uma grande conquista, mas na prática ele se parece muito mais com uma sequência de dias simples, dias em que você apenas seguiu em frente. Quando você faz algo com consistência, mesmo que seja pequeno, isso se torna parte de quem você é. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. Você deixa de depender do seu humor, do clima ou da opinião alheia e passa a viver com base em uma decisão interna. E sim, haverá dias em que tudo em você vai pedir para parar. Mas se, nesses dias, você ainda assim der um passo, por menor que seja, ele será mais valioso do que qualquer esforço feito em momentos de inspiração. Porque é ali, no desconforto, que a alma se forja. Não há força sem fricção, não há caráter sem persistência. A disciplina pode parecer áspera no começo, mas com o tempo, ela floresce e se torna a sua maior liberdade. Lição 6. Construir como quem sabe leva tempo. Um dos maiores venenos da nossa era
é a pressa disfarçada de exigência. Queremos tudo agora. A mudança instantânea, o resultado imediato, a clareza plena antes mesmo de dar o primeiro passo. E quando isso não acontece, nos rotulamos como fracassados. Dizemos para nós mesmos: isso não é para mim. Sem perceber, destruímos projetos inteiros que mal começaram, não por falta de potencial, mas por excesso de impaciência. Crescemos ouvindo que ou você é bom logo de cara, ou é melhor nem tentar. Isso nos transforma em pessoas que desistem muito rápido, antes que a semente tenha tempo de germinar. A mente gosta de atalhos, e para simplificar um mundo complexo, ela nos empurra para extremos. Ou estamos acertando, ou estamos fracassando. Essa visão estreita transforma a jornada em um julgamento constante e sufoca qualquer tentativa de crescer com calma. Mas a verdade é que a vida real não acontece nos extremos. Ela acontece no meio. No espaço imperfeito onde há tentativa, erro, ajuste e, acima de tudo, persistência. Ninguém constrói uma nova vida com um único passo, e ninguém mantém uma mudança baseada apenas em euforia. Tudo que é sólido nasce devagar, cresce aos poucos. O verdadeiro progresso acontece em silêncio, na repetição de escolhas quase invisíveis, feitas mesmo nos dias em que você não está se sentindo pronto. É isso que o torna poderoso. O estoicismo nos ensina que a construção de uma vida virtuosa não depende de picos de motivação, mas da sua decisão de continuar. A cultura do resultado imediato nos treinou mal, fazendo com que nos sentíssemos fracassados se não mudássemos tudo em poucos dias. Mas a sabedoria silenciosa da vida real confirma que o crescimento é discreto. Ele não é feito de momentos grandiosos, mas de dias comuns, da repetição do que importa e da aceitação do ritmo da terra, e não da velocidade da máquina. Pensar em construção é aceitar que haverá dias lentos, dias em que nada parece se mover, dias em que você estará cansado demais para progredir, e tudo o que vai conseguir fazer é não desistir. E mesmo isso já é parte do processo. O que importa não é o quanto você avança em um único dia, mas o quanto você se mantém comprometido nos dias em que tudo parece parado. Construir exige paciência e presença. Se você estiver atento, perceberá que até a menor pedra colocada hoje tem seu papel na estrutura final. A vida, quando construída com intenção, não precisa de pressa. Ela precisa de continuidade, e é isso que você oferece cada vez que escolhe não desistir. Lição 7. Crie um ambiente que te impulsione. Você não está falhando porque é preguiçoso ou porque não tem força de vontade. A maior parte das suas falhas tem uma causa menos visível, mas muito mais poderosa. Você está tentando viver uma nova vida em um ambiente que te empurra constantemente para os velhos padrões. É como plantar sementes em solo seco e, diante da falta de crescimento, concluir que o problema está na semente. O problema, na verdade, está na terra, nas condições, no que te cerca todos os dias e molda suas decisões sem que você perceba. Acreditamos com frequência que, para mudar, precisamos sentir vontade. E ficamos esperando por um dia mágico em que a motivação brote do nada. A motivação, no entanto, é frágil. Ela depende do seu humor, do clima, da sua energia, de você estar bem descansado e alimentado. São tantas variáveis e quando todas essas condições não se alinham, o que sobra é o velho comportamento, o adiar, o evitar, o esquecer. É por isso que o seu ambiente importa tanto. Ele é o chão onde a sua mudança pisa, o espaço onde suas intenções ou criam raízes ou secam. Se você vive em um ambiente desorganizado, cheio de estímulos e com pessoas que não respeitam o seu processo, como pode esperar que sua mente funcione com clareza? Como exigir consistência se tudo ao seu redor te empurra para a dispersão? O seu quarto, sua mesa, sua rotina, seu celular, sua alimentação e suas conversas, tudo isso compõe o campo em que sua disciplina se fortalece
ou morre. E o mais perigoso é que isso acontece sem alarde. Você não percebe, apenas sente que está cansado, que perdeu o foco e que não consegue seguir em frente. E a partir daí, começa a pensar que o problema está em você, que falta caráter, que falta energia, que falta algo essencial. Mas talvez não falte nada dentro. Talvez só esteja tudo errado fora. O ambiente certo não é um luxo, é uma estratégia. Ele serve para te lembrar do que importa quando você esquece, para facilitar o que é certo e dificultar o que te afasta do seu caminho. Você não precisa transformar tudo de uma vez. Basta fazer pequenos ajustes com intenção. Deixar o celular fora do quarto, tornar visível o que você deseja priorizar, um caderno, um livro, uma garrafa d'água, e reduzir o acesso ao que te consome, ruídos, redes sociais, relações que drenam sua energia. Quando o seu ambiente se alinha com a sua intenção, o esforço se torna mais leve, a ação vem com mais fluidez e você para de contar com a motivação porque já não precisa dela para seguir. Lição 8. Cerque-se de quem te fortalece e limite o que te enfraquece. Nem toda a bagunça da sua vida vem de dentro. Às vezes, o caos nasce das vozes ao seu redor, das pessoas que você permitiu que se aproximassem demais e das relações que, em vez de somar, drenam sua energia aos poucos. Por mais difícil que seja admitir, há vínculos que não te constroem. Eles apenas te ocupam, te desviam e te adoecem. São relações que podem ter começado com entusiasmo e afeto, mas que hoje funcionam como pesos invisíveis, puxando você para trás. E por respeito às memórias, por medo do desconforto ou por uma culpa mal colocada, você mantém esses laços vivos, mesmo sabendo que já perderam o sentido. Aprender a organizar sua vida exige, inevitavelmente, que você reveja com quem caminha. Ninguém constrói uma nova estrutura cercado por pessoas que vivem demolindo suas bases. E não precisa haver conflitos abertos, brigas constantes ou ataques diretos. Às vezes, o enfraquecimento vem do excesso de crítica, da indiferença ao seu crescimento, da ironia disfarçada de brincadeira ou do desinteresse pelas suas vitórias. É como um veneno sutil. Você começa o dia disposto, mas basta uma conversa, uma mensagem ou um encontro para que tudo pareça mais pesado. É preciso estar atento, pois nem sempre o que te atrasa é visível. Muitas vezes, o que trava seu avanço está na forma como certas relações ocupam espaço na sua mente, mesmo quando a pessoa não está por perto. Você não precisa brigar com ninguém para se afastar. Não precisa dar grandes explicações. Basta começar a colocar limites. Um limite não é uma punição, é uma proteção. É a sua forma de dizer que o espaço dentro de você tem um novo tipo de valor e exige cuidado com o que entra, com o que permanece e com o que influencia. Cada conversa molda um pouco o seu pensamento, cada convivência frequente afeta seu ritmo emocional. E se você não escolher com quem compartilha seus dias, acabará absorvendo modos de viver que não têm nada a ver com quem você quer ser. No estoicismo, a autonomia da alma é sagrada. Proteger essa autonomia significa ter a sabedoria de se afastar do que não te serve, de não se deixar contaminar pela negatividade alheia e de construir um círculo de pessoas que te inspiram a ser melhor. É um ato de amor próprio e de organização interna. Lição 9. Organize seu dia como quem honra seu próprio tempo. Já sentiu que está sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum? A maioria de nós vive com a ilusão de que não temos tempo, mas a verdade é que estamos, na maior parte do tempo, apenas reagindo ao mundo. Nossa agenda está cheia de compromissos que não escolhemos e de tarefas que não nos levam a lugar nenhum. A desordem da vida moderna surge quando vivemos sem intenção, deixando que o tempo escorra por entre os dedos enquanto lidamos com as emergências dos outros. Uma vida organizada, portanto, não é sobre preencher cada minuto com tarefas, mas sobre eliminar o que não faz sentido e escolher o que realmente importa. O primeiro passo para honrar seu próprio tempo é mudar sua percepção sobre ele. O tempo não é um recurso renovável. A vida, afinal, é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outras coisas. Cada hora,
Cada minuto que você gasta em algo que não o aproxima de quem você quer ser é o minuto que se foi para sempre. O estoicismo nos ensina a valorizar o presente, a única coisa que realmente possuímos. Portanto, trate seu tempo como um presente precioso, porque é exatamente isso que ele é. Use-o com o mesmo cuidado que você usaria um recurso finito e raro. Organizar seu dia não significa se tornar um escravo da produtividade tóxica. Significa criar um plano de ação intencional para seu dia, onde as prioridades são definidas por você e não pelas demandas externas. Comece identificando o que realmente te move, o que te dá propósito e o que contribui para a sua paz interior. A partir daí, defina blocos de tempo para essas atividades. Isso pode incluir tempo para reflexão, para aprender algo novo, para cuidar do seu corpo ou para simplesmente estar em silêncio. A organização é a ferramenta que te liberta da tirania das urgências e te devolve o controle sobre sua própria vida. Quando você honra seu tempo, a ansiedade diminui. Você deixa de sentir a culpa de não estar fazendo o suficiente porque sabe que está fazendo o que é certo para você. A organização do dia a dia não é um ato de controle, mas um gesto de autoconsciência e autorrespeito. É quando você decide que sua paz, seu propósito e sua presença no mundo são importantes demais para serem deixados ao acaso. Ao organizar seu dia com intenção, você não apenas arruma sua agenda, você reconquista sua liberdade. Lição 10. Que o seu recomeço não seja um impulso, mas uma decisão silenciosa e firme. Muitas vezes, quando decidimos mudar, tentamos fazer isso com um grande estrondo, uma explosão de energia que, no fim, não se sustenta. O recomeço se torna um evento, algo que anunciamos com euforia para os outros e para nós mesmos. Compramos o pacote completo: academia, dieta radical, cursos, rotinas de 5 da manhã. E embora a energia inicial seja poderosa, ela raramente dura, porque é baseada em um impulso emocional, não em uma decisão sólida. Esse tipo de recomeço, por ser barulhento e cheio de expectativas, é frágil e desmorona ao menor sinal de dificuldade, nos deixando com a sensação de fracasso e a certeza de que a mudança é impossível. O verdadeiro recomeço, na verdade, não precisa de fogos de artifício. Ele é uma decisão silenciosa e firme que você toma consigo mesmo. É como decidir construir uma casa. Não se trata de dar uma grande martelada para impressionar, mas de colocar o primeiro tijolo com intenção e precisão. Esse primeiro tijolo, embora pequeno, é o mais importante, e ele não precisa ser aplaudido por ninguém. A beleza desse tipo de recomeço está na sua discrição. Ele não depende de motivação externa, de picos de adrenalina ou de validação alheia. Ele é sólido, duradouro e construído de dentro para fora. O estoicismo nos ensina que a virtude não está nos resultados grandiosos, mas no esforço honesto, na intenção e na consistência. Então, que o seu novo começo não seja um impulso passageiro, mas um compromisso estável consigo mesmo. Comece devagar, faça uma coisa e faça bem. E depois, repita e repita, porque a grande transformação da sua vida não vai acontecer em um dia, mas na repetição de dias. É na repetição de pequenas escolhas conscientes, no silêncio da sua dedicação, que a vida começa a se organizar de verdade. A paciência e a persistência são as ferramentas que transformam um desejo em realidade. Lembre-se, a vida que você deseja não é um destino mágico, mas o resultado de um processo. Você não precisa correr, você só precisa continuar caminhando. E nesse caminhar, nesse compromisso silencioso de não desistir, você se aproxima de quem realmente quer ser. A paz não é a ausência de desafios, mas a presença de uma direção firme. E a organização de uma vida não é a falta de caos, mas a certeza de que você é o arquiteto capaz de reconstruir, tijolo por tijolo, o espaço que a sua alma habita. E chegamos ao final de mais uma poderosa reflexão. Vimos aqui 10 lições essenciais para colocar a vida em ordem, baseadas nos princípios estoicos. Mergulhamos na ideia de que a verdadeira mudança não começa com a ação, mas com a reflexão.
Entendemos que precisamos ser os arquitetos de nosso próprio destino e que a inércia é o maior inimigo da nossa vitalidade. Discutimos a importância da ação contínua, mesmo nos dias difíceis, e a sabedoria de construir com paciência, sabendo que as grandes transformações levam tempo. Mas, talvez a maior lição de todas seja de que a organização externa é um reflexo da ordem interna. Quando você se cerca de quem te fortalece, quando honra seu próprio tempo e quando se liberta dos pesos que não te pertencem, a vida começa a se alinhar de forma natural e poderosa. O que fizemos aqui hoje não foi apenas um exercício de filosofia, mas um mapa prático para reconquistar sua paz, seu propósito e sua presença no mundo. Se o que você ouviu aqui fez sentido para você, saiba que essa é apenas a ponta do iceberg. A jornada estoica é profunda e transformadora, e eu quero te convidar a ir além. Por isso, recomendo um e-book exclusivo com exercícios práticos e ferramentas que te ajudarão a aplicar esses princípios no seu dia a dia, transformando o conhecimento em ação. Você pode acessá-lo agora mesmo usando o link que está na descrição deste vídeo. Não se contente em apenas ouvir sobre uma vida melhor. Decida construí-la agora. Inscreva-se no canal Reflexões Estoicas, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade. Juntos, vamos explorar o poder da filosofia para enfrentar os desafios modernos com serenidade, sabedoria e força interior. Deixe seu like se este vídeo te ajudou e compartilhe com alguém que também precisa colocar a vida em ordem. Até o próximo vídeo.